E a gente vai falar um pouquinho sobre essa necessidade que a gente tem de deixar algumas coisas para trás, de algumas coisas que atrapalham a nossa vida, de algumas coisas que não estão ajudando a nossa vida, e a gente precisa deixá-las para trás. E hoje eu queria falar sobre dar uma introdução a esse tema, que justamente a gente vai falar um pouquinho da mentira. Por que mentira? O que a mentira tem a ver com inimigos do coração? A gente vai falar sobre culpa, a gente vai falar sobre raiva, inveja e orgulho. E o que isso tem a ver com mentira? Tem a ver que uma auto-mentira, às vezes a gente não é sincero com a gente mesmo de perceber as coisas que estão que a gente está fazendo errado, que a gente está vivendo errado. E surgiu então essa introdução ao tema, que justamente vai mostrar, vamos falar hoje, para a gente não perder o nosso tempo, para a gente baixar a nossa guarda diante de Deus, para a gente reconhecer que às vezes a gente mente para a gente mesmo, dizendo que está tudo certo, que a gente está num nível espiritual bom, mas que a gente precisa olhar de novo para Cristo, a gente precisa voltar os nossos olhos. Imagina só, ali tem a figura do Pinóquio. Ah, obrigado, deu certo. Alguém acertou aí. Não deu certo. Obrigado, cara. Você imaginou se a gente, de alguma forma, só clica na tela ali principal, João Lucas. Que beleza. Então tá muito bugado o negócio, deixa pra lá. Imagina se todos nós aqui, nosso nariz crescesse assim como o Pinóquio, toda vez que a gente falasse uma mentira na vida, né? Hoje nós estaremos aqui no culto, um cutucando a cabeça do outro com o nosso nariz, não é verdade? A gente ia estar... obrigado. Só que, graças a Deus, a gente não é feito pelo Gepeto, a gente é feito por Deus, mas a gente pode pensar um pouquinho nesse lance de mentira. Lá em Levíticos 19:11, diz assim: não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Não furtem, não mintam. A gente lembra de Levíticos, a gente já lembra das leis de Deus e dizendo, não é assim, não pode, se não for desse jeito vai ter castigo. E a gente já, logo se a gente pensa nesse castigo de Deus, a gente já fica com um pouquinho de medo. E hoje a pregação não é para te assustar, é para ver como Deus é gracioso com nós. Hoje essa pregação é para a gente lembrar como Deus é misericordioso comigo e com você, e que Ele não faz mais como fez no passado. Mas hoje a gente está na era do engano, na era da fake news. Você sabe o que é uma fake news? Quem sabe o que é uma fake news? Os jovens sabem, né? Estão ligados. Fake news é tudo aquilo que é uma notícia falsa. Em inglês significa isso, uma notícia falsa. E que justamente o mundo está cheio dessas fake news. Tem gente ganhando dinheiro com fake news. Sabe como é que as pessoas ganham dinheiro com fake news? Elas publicam um site, publicam uma matéria mentirosa, né, falsa, por isso tem que ser fake news, enchem de anúncio. Você já entrou no site de jornal, né, que tem manchete, pode ser até no site da miséria lá, né, meio sinistro aquele site, mas se você entrar lá, vai estar cheio de aviso de propaganda ao redor daquilo. E é assim que se faz dinheiro com notícia falsa. E aí os caras enchem a internet com notícia falsa e a pessoa vai lá e clica. Tem gente que ganhou já mais de 80 mil reais com esse negócio todo. E é interessante que a fake news, a gente viu um pouquinho antes agora nas eleições, né? A gente viu a propaganda do PT e a propaganda do Bolsonaro. Era o PT dizendo, o Bolsonaro, né, vai escravizar, vai ser um novo Hitler, vai ser não sei o quê. E aí o pessoal isso o pessoal do PT dizendo, né? E o pessoal do Bolsonaro, e o Bolsonaro dizendo, não, o PT não fez nada. O Bolsonaro nem é um Hitler e nem o PT não fez nada, né? Mas eles jogam na internet como se fosse uma verdade absoluta e a pessoa tem que se virar para saber se é verdade ou não. E a gente realmente não sabe. A gente não sabe o que é verdade mais. A gente tem que correr atrás
das informações para ver o que é verdade ou não. E é interessante que a gente até que gosta de um negócio assim. Sabe por quê? Porque eu vejo como chega no Facebook, né? Já vê uma propaganda dessa sobre um partido político, sobre uma coisa que você não gostou, já põe no Facebook, escreve o textão, né, e diz, não concordo, esse negócio aqui. Nem conferiu se era verdade ou não. Mas a gente já posta no Facebook, e quem já olhou no Facebook já ficou brabo, já jogou no WhatsApp e viralizou no WhatsApp. Porque a gente não conferiu as coisas, a gente só jogou na internet, a gente está querendo notícias. A gente é enganado pelas essas falsas notícias. Quer ver uma falsa coisa que acontece na internet, que principalmente as mulheres fazem, né? Os homens fazem um pouquinho, mas as mulheres fazem mais. É aquela sua amiga, põe lá uma foto, né? Com aquele vestido medonho, horrível, põe lá no Facebook, posta aquela foto, e as amigas escrevem o quê? Arrasou, né? Bonitona, não sei o quê. Todo mundo sabe que não é verdade. Mas a gente escreve para não perder a amizade, né? Uma mentirinha, assim, né? Pequena, só para a pessoa se sentir um pouquinho melhor, né? Ou a gente olha aquela propaganda do McDonald's. Você já viu? Você já foi no shopping, já olhou o tamanho daquele lanche do McDonald's naquele outdoor? Você olha, meu Deus, o tomate é desse tamanho, assim, ó, é maior que o pão quase. E aí tu fica pensando, né? Eu vou matar minha fome com aquele lanche, né? E aí tu compra o lanche do McDonald's lá, e é aquele hamburguinho assim que 3 mordidas acabou o pão, né? Acabou. A gente é enganado o tempo todo. E a gente está nesse mundo sendo enganado, mentindo para a gente o tempo todo. E a gente está meio acostumado, porque o mundo é do maligno mesmo, é mentirada comendo solta, e a gente não se percebe que isso acaba entrando devagarzinho na nossa vida. A gente acaba acostumando a receber mentiras. A gente acaba acostumando, e nós como cristãos, às vezes até diminuímos o pecado da mentira. A gente diz, todo mundo mente mesmo, né? É a vida. E a gente pega a mentira, reduz ela a uma coisinha de nada, né? Não, é a vida, né? Não é bem assim. Todo mundo faz, por que eu não posso, né? Todo mundo cola na prova, isso é mais para os adolescentes agora, né? Todo mundo faz isso, né? Por que não? E a gente acaba se acostumando com as mentiras dessa vida. E eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, e nós vamos ver, essa é uma história sinistra, tá? Sinistra. Ela é forte, mas ela tem um significado para a nossa vida hoje. E eu queria compartilhar e ver isso junto com você. Atos 5, de 1 a 5. Atos 5, de 1 a 5. Amém? Todo mundo achou? Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Até aqui. É um texto sinistro. É um homem que vende seu terreno, pega uma parte desse dinheiro para si, e ele coloca o resto do dinheiro nos pés dos apóstolos. Só que ele enganou os apóstolos. Na verdade, ele enganou não os apóstolos, como ele falaram, mas a Deus. Ele disse, não, eu dei tudo, e na verdade ele botou um dinheiro no bolso e deu a outra metade. E o Pedro pergunta para ele, mas o dinheiro não era teu? Por que tu tem que mentir se o dinheiro era teu? Por que você quis mentir para mim? Aí Pedro falou, você não mentiu para mim, para os meus irmãos aqui, você mentiu para Deus. E aí o homem faleceu. E em seguida, o texto continua, diz que a mulher do Ananias, que tinha combinado tudo com ele,
Diz que chegou lá e falou a mesma história. Não, nós vendemos terreno, foi por tanto, nós vendemos bem barato, né? E os apóstolos dizem, puxa, mentiu para a gente também. E aí eu disse que a mulher cai morta também. E nesse meio desse fuzuê, no meio dessa situação toda complicada, há uma grande mentira. Há uma grande mentira e a gente vê, parece uma coisa do Antigo Testamento, né? Antigamente a lei era assim, né? Não cumpriu, não deu certo, né? A pessoa morria, era fulminada, aquela coisa toda. Mas aqui é o Novo Testamento, é tempo de graça, é tempo de amor. E por que Deus permite uma coisa dessa? Por que Deus fez uma coisa dessa? Justamente Ele tem algo a nos ensinar, tem algo a nos mostrar hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa mentira e por que a gente mente. Por que a gente pratica essa falsidade. Qual é a origem dessa mentira? Diz que Ananias, ali no versículo 2, disse Ananias juntamente com Safira, essa mulher também vendeu a propriedade. No capítulo 4, alguns dos seguidores de Jesus também tinham vendido seus terrenos. E o que eles tinham feito? Eles tinham dado isso para os apóstolos iam distribuindo esse dinheiro para que todo mundo tivesse fartura, para que todo mundo tivesse o que comer, o que vestir, né? Eles tinham essa consciência, Jesus vai voltar logo, né? Não preciso me preocupar com o dia de amanhã, vamos vender tudo que a gente tem, porque a gente vai se dedicar à pregação do Evangelho. E esses homens, então, fizeram isso. E eles faziam isso com o coração puro, com uma vontade de abençoar os irmãos, com uma vontade de ajudar os irmãos. Só que o Ananias e a Safira pensaram diferente. Pensaram, olha, eu vou entregar esse dinheiro, vou parecer da turma dos bonzinhos, né? Da turma que deu muito dinheiro lá, que ajudou bastante, só que no final eu vou ficar com uma parte disso. E essa foi a grande mentira deles. No final, mas justamente eles fizeram isso para ter uma aparência de gente generosa, de gente bondosa, né? De gente que estava cuidando dos outros. Eles queriam a aparência, que todo mundo visse que eles estavam contribuindo, que eles foram uns do que ajudou, que foi uns que botou a mão na massa para ajudar os outros irmãos. É isso que eles queriam, aparecer. Mas em Mateus 23, 27... muito bem, já está aí. Isso, pode... Valeu. Mateus 23, 27 diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseu e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de osso e todo tipo de imundície. Assim vocês, por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. O que ele está querendo dizer vocês para o lado de fora, dizendo para os fariseus, que já era esse grupo que Jesus combateu o ministério dele todinho. Disse, vocês são bonitos por fora. Por fora, todo mundo acha que vocês são pessoas religiosas. Por fora, os fariseus pareciam que eram pessoas maduras na fé, perfeitos, obedientes. Só que no coração deles, Jesus estava dizendo que não era bem assim, por fora era bonito, era uma lápide pintada ali de branco, né, como ele diz, bonitos por fora, mas por dentro eram como ossos, né, restos, né. O que Jesus estava querendo dizer é justamente que ele se preocupa com algo que às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar. A gente quer manter as aparências, a gente quer manter a boa vista, a boa amizade, né? Mas o que Jesus quer é um verdadeiro coração, um coração limpo, um coração transformado. Por que eles mentiram aqui? Deixa eu só ver se eu não me perdi. Por que o Ananias e Safira mentiram? Justamente para manter as aparências, e a segunda coisa foi, ali no versículo 3, olha lá comigo. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito? Ananias e Safira deram dinheiro aos apóstolos. Mas para quem os apóstolos, Pedro aqui está dizendo que eles mentiram?
Você mentiu para Deus. É interessante que as coisas que a gente faz nessa vida têm uma consequência espiritual. A gente mente, pode mentir, pode enganar as pessoas ao nosso redor, mas isso tem a ver com uma consequência eterna. Tem a ver com uma ligação eterna. E justamente é isso que eles não tinham em mente. Eles acharam que a aparência bastava, mas Deus sondava o coração deles. E disse lá no texto, no versículo 11, mais para baixo na tua Bíblia aí, diz, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desse acontecimento. Todo mundo tremeu na base, todo mundo ficou com medo, porque imagina só, aquela situação, todo mundo pensando, e agora? Será que todo mundo que mentiu vai morrer agora? Será que isso vai acontecer para todo mundo? E todo mundo ficou apavorado. Mas Deus não é Deus de graça? Deus não é Deus de misericórdia? Deus não é Deus de bondade? Por que Deus fez uma coisa dessa? Por que Deus permitiu algo assim? Justamente porque Ele é Deus bondoso. Imagina só, se isso acontecesse com todos nós aqui, que todos nós que pecamos, não ia morrer todo mundo? Né? Ia, porque todo mundo tem pecado, eu acredito, pelo menos eu tenho, né? Todos nós temos pecado, e se a gente entrasse na presença do Senhor e todos nós morrêssemos, não ia ter, né? Não ia ter como o Senhor salvar as pessoas. Mas justamente, isso é graça de Deus, é Deus mostrando a consequência da mentira. Ali aconteceu a consequência na hora, Deus levou aquelas pessoas na hora, mas a consequência do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. É isso que Deus está relembrando aqui. Não é mais o Antigo Testamento, não é mais assim, mas Deus está lembrando, o salário do pecado é a morte. O ministério de Jesus não podia começar com gente sendo hipócrita de novo, assim como os fariseus foram. Jesus está justamente aqui mostrando que precisava ter um coração puro. Não era só a questão do exterior, mas sim a interior. E sim, isso foi de grande temor. Não adianta a gente amenizar e dizer, não é, né? Isso não foi para assustar, foi para assustar. Se esse texto serviu para assustar, se essa situação serviu para assustar as pessoas naquela época, elas deveriam assustar um pouquinho a gente. Mas não para nós nos desesperarmos, para a gente justamente lembrar que Deus é gracioso, isso não acontece comigo e contigo. Que a gente não morre quando a gente mente, a gente não morre quando a gente peca. Isso vai ser o julgamento lá na eternidade, a gente tem tempo de se arrepender aqui e agora. Esse é tempo de graça. Esse texto quer nos lembrar o quanto Deus te ama e o quanto você é precioso para o Senhor. E esse é tempo de você se consertar com Deus. É tempo de a gente voltar os nossos olhos para o Senhor. É claro, há consequências da mentira. Uma vez Jesus disse o seguinte, mentira tem perna curta. Amém? Vocês estão ligados. Mentira tem perna curta? Mas não foi Jesus que falou isso, obviamente. Mas ele justamente, Jesus mostra que há, sim, consequências nesse tipo de pecado. Você já votou no mesmo candidato que foi envolvido em corrupção, que foi lá, caiu na Lava Jato e aquela coisa toda, ou que já você soube que ele fez um monte de falcatrua na política, você votou de novo nesse candidato? Não, né? Óbvio que não. Se eu, por exemplo, agora como pastor, começasse a falar um monte de mentira por aí, se eu começasse a contar um monte de mentira por aí, você ia continuar acreditando nas minhas pregações? Você ia continuar acreditando no que eu ia falar para você depois? Não. Alguém já falou um monte de mentira para você e depois você ficou, sem engolir aquela pessoa por um bom tempo? Porque pessoa que mente acaba se queimando. Pessoa que mente muito, ela acaba caindo em descrédito. A pessoa que mente, ela fica sem amigos, porque ela começa a perder amigo, mentira perde família, né? Pessoa que tem vida dupla, né? Tem uma vida extraconjugal, precisa ficar mentindo para a esposa, para a família, para poder sair, né?
mentira. Filho que começa a mentir demais, cai em descrédito. Não sei se você já escutou aquela historinha do lobo. Quando eu era criança, minha mãe contava uma historinha do lobo para eu parar, né? Criança tinha aqueles negócios de mentir também, né? E aí a mãe contou uma historinha do lobo. Uma historinha bem besta, mas é verdade. Que era aquela, né? Diz que a criança foi pro mato lá e ela começou a gritar, o lobo, o lobo! E aí diz que a mãe saía correndo de dentro de casa, ia lá, chegava lá, e a criança começava a rir, dizia, era brincadeira, mamãe. E aí, no outro dia aconteceu a mesma coisa. O lobo, mamãe, o lobo, vai me comer. E aí, a mamãe saiu correndo para lá acudir o filho. E aí era mentira. Numa terceira vez, aconteceu a mesma coisa. Na quarta vez, a criança começou, o lobo, mamãe. E dessa vez era verdade. E o que a mamãe fez? Eu vou nada, essa criança está tirando sarro com a minha cara. Quem mente demais, cai em descrédito. Obviamente, nós não vamos morrer se a gente mentir. Não vou morrer agora. Mas tem consequências. A mentira, ela destrói. A mentira acaba com a nossa vida. Você já fez, o Masterson hoje de manhã citou um exemplo muito legal. Você já fez um castelo de cartas? Você já empilhou uma carta em cima da outra, fazendo uma pirâmide zona assim? Que é difícil pra caramba fazer aquilo lá. Mas se bater um ventinho, se você bater numa carta que está embaixo, já desmorona tudo. Assim é uma vida de uma pessoa de mentira. Para cobertar uma mentira, ela tem que contar uma outra mentira, que vai levar a outra mentira, que vai levar a outra mentira, e ela fica mentindo compulsoriamente. E acaba se embabacando todo na vida. Tem gente que se dá bem mentindo? Claro que tem gente que se dá bem mentindo. A gente vai ver os políticos estão podre rico aí, estão mentindo pra caramba e são podre rico. Mas eu e você não vamos nos comparar a eles, é claro. A nossa comparação de vida está em Jesus Cristo. Eu e você somos chamados para ser sal e luz, não tem nada a ver com aqueles políticos lá. Eles vão se prestar conta desse trabalho horrível que eles estão fazendo lá. Mas tudo é mentira, e se eu omitir, e se eu não falar, o que eu posso mentir, o que é a mentira saudável? Se for para ajudar alguém, eu posso mentir? Gente, eu e você sabemos o que é mentira. Eu e você, a gente sabe quando a gente está mentindo e que situação é essa. Todo mundo sabe quando está mentindo. Então eu não preciso aqui falar ou exemplificar uma situação de mentira, porque todo mundo sabe o que é uma mentira. E eu queria passar para você, e assim, com isso eu vou encerrar, passar para você um princípio, que justamente é para mostrar que, às vezes a pessoa fica lá, não, eu não vou mais mentir, e a pessoa fica se forçando ali, porque isso é lei, a gente não vai mais mentir, a gente fica ali, não vou mentir, não vou fazer nada errado. Só que isso a gente vive debaixo de um peso de lei. Só que eu queria te mostrar um caminho de graça. Um caminho que é muito melhor, que é muito superior. E eu queria convidar... pode passar mais um slide aí? Isso, beleza. Esse slide todo doido aí. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Jesus está dizendo que aquilo que vem de fora não nos torna impuro. A música que você escuta não torna você impuro ou mais puro. Aquilo que você ouve não vai tornar você mais impuro. O que Jesus está dizendo é, o coração do homem é mau. O coração do homem é perverso. E isso já está lá dentro. Só precisa de uma fagulha para isso tudo sair e brotar essa maldade toda para fora. Mas é justamente aí que entra o segredo para a gente parar a vida de mentira. Encher o nosso coração com as coisas do alto. A gente parar de entulhar a nossa vida com coisas terrenas. Para a gente começar a encher o nosso coração de coisas eternas, de princípios eternos. A gente precisa começar a buscar o Senhor, começar a orar, buscar tesouros celestiais. E aí sim o Senhor vai curar o nosso coração. E aí sim, porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai falar mentira se nossa vida tiver uma confusão.
A gente vai continuar falando besteira, publicando coisa na internet sem valor nenhum, porque a nossa vida está nesse momento, sem valor nenhum, vivendo coisas ruins. Agora, se a gente encher o nosso coração com a palavra, se a gente encher a nossa vida da presença do Senhor, aí sim, a gente não vai precisar se preocupar de mentir ou não. A gente não vai mentir, porque a gente vai viver na verdade. Jesus vai transbordar a verdade na nossa vida, e a gente vai falar a verdade naturalmente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outra maneira de a gente parar de mentir é parar de fazer coisa errada. Parece tão óbvio, né? Mas por que uma pessoa tem que pagar um cafezinho para o guarda? Vai dizer, é que eu esqueci minha carteira de motorista em casa, né? Por quê? Porque ela não tem carteira de motorista, então vá fazer sua carteira de motorista. Por que alguém tem que ficar mentindo para os filhos, mentindo para a esposa? Porque está fazendo alguma coisa errada. Quem está mentindo está vivendo alguma coisa errada, porque se estivesse fazendo o que é certo, não precisava mentir, não precisava fazer o que é errado. Você já assistiu aquele filme Pedro Malazarte? É um filme aí de um caipira que o cara apronta todas. E justamente ele passa o trote em todo mundo. E nesse filme ele se entrumbica todo também, se atrapalha todo. Porque a vida dele era enroscada em mentira, sobre mentira, mentindo. Gente, mentira tem perna curta, não é à toa. A mentira, a gente estava falando, conversando com a minha sogra, a gente estava lembrando de um texto, né? Que não há nada oculto que não venha a ser revelado. A mentira, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. E aí você vai se queimar. Você vai ser prejudicado. Não caminhe nesse caminho. E eu queria encerrar com o último texto bíblico. Pode passar. 1 João 1, 5, 7 diz assim: essa é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz, como está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se a gente diz que está com Jesus, mas a gente caminha num caminho de trevas, a gente mente. E mente para quem? Para a gente mesmo. A gente mente para Deus, mas mente para a gente mesmo. A gente, eu com Deus, né, são, né, parça, nós é junto, together. Mas, no final, a gente está caminhando em trevas. E a gente mente para a gente mesmo. A gente mente que a gente tem uma espiritualidade que a gente não tem. A gente mente para a gente mesmo dizendo que eu não tenho culpa, eu não tenho ira, eu não tenho inveja, eu não tenho mágoa, eu não tenho essas coisas. A gente mente para a gente mesmo. E nisso a gente se afasta da vontade do Senhor. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira macia. Mais vale Deus ser severo com a gente agora e mostrar para a gente que a gente está vivendo uma coisa que não agrada a Ele. E a gente voltar atrás, se arrepender, buscar o Senhor, porque Ele é misericordioso para te perdoar. E, gente, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já há muito tempo atrás, né, antes de eu me converter, eu também tinha um hábito de mentira. Eu mentia para todo mundo também. E é interessante que quando a gente mente para todo mundo, a gente fica tenso, porque a gente precisa guardar esse segredo. E aquele peso assim, né? E se alguém descobrir, e se alguém souber, e se isso, e se aquilo, e aquele peso todo. Justamente, é esse peso que Jesus quer tirar da tua vida. É esse o peso que Jesus quer te livrar. Tirar esse peso horrível da vida de mentira. Talvez da mentira para os outros, talvez você tenha o hábito de mentir. Seu Messias, tu pega um copo d'água para mim? Queria te convidar a ficar de pé. Talvez você tenha o hábito de mentira, você mente compulsoriamente, você não se controla, você já mente
Nem percebe, já inventa uma história, distorce uma história e nem se importa mais. Talvez você está mentindo para você mesmo, né? Dizendo, né, da sua espiritualidade, se... Eu queria orar por você. Eu queria orar para você que talvez está se enganando, dizendo que está tudo bem. E às vezes a gente mente para a gente mesmo. A nossa vida está uma bagunça só. Mas a gente diz, está tudo bem, está tudo certo, eu estou certo com o Senhor. Irmãos, essa pregação é para abrir portas para as próximas pregações. Não tem como Deus trabalhar na tua inveja se você dizer, eu não tenho inveja de ninguém. Não tem como Deus tirar o peso da culpa dos teus ombros, se você dizer, não, eu não me culpo por nada, eu não culpo ninguém, né? Eu sou tranquilo. Não tem como Deus te curar se você não admitir que você é irado, que você perde o controle da sua vida. Não adianta a gente negar e mentir para a gente mesmo se a gente é invejoso. Essa semana, os próximos domingos, é para Deus te curar, é para Deus nos curar das coisas que estão pesando nos nossos ombros. É para Deus eliminar essas coisas da nossa vida para que a gente possa caminhar com alegria, para que a gente possa caminhar com leveza. Não porque é regra, não porque é lei, mas porque a gente quer mais de Jesus na nossa vida. Porque a gente quer essa leveza de viver no princípio. Eu quero mais de Deus, eu quero viver na obediência e não pelo peso da lei de ter que fazer certinho, de ter que isso, ter que aquilo. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. E eu queria que você refletisse sobre isso. E eu queria fazer uma oração junto com você. É meio constrangedor se eu chamar você aqui para frente, mas eu queria que todo mundo fechasse os seus olhos agora. E eu queria que você que sentiu que talvez essa palavra falou com você, que talvez você é alguém que mente compulsoriamente, ou é uma pessoa que está sempre mentindo para você mesmo, se enganando, dizendo para você mesmo que está tudo certo, que está tudo bem, que a vida é assim, ou que não é tão errado o que você está fazendo. Eu queria que você erguesse a sua mão, se assim você sente que essa é uma verdade para a sua vida. Se você quer se arrepender, eu quero que todo mundo feche os seus olhos agora. E se você sente que isso é uma verdade na tua vida e que você quer se arrepender dessa vida de mentira, eu queria que você